Guarda o nosso coração. Agradecemos a Ti por mais essa oportunidade. Temos de combater, ser um bom combate, também de correr carreiras. E dê graça a cada um de nós. Possamos guardar a fé naquilo que chegar até nós. Possamos receber de bom grado. Isso guarda o nosso coração. Queremos ouvir a Tua palavra. Senhor, escutar a Tua palavra. Senhor Jesus, Senhor, entender a Tua palavra, também praticar a Tua palavra. Se nos abençoa nesta noite, a cada um aqui presente, os que estão em suas casas, os que ouvirão em um outro momento. Queremos que a Tua palavra não volta vazia. Senhor Jesus, Senhor Jesus, aleluia, amém. Graças ao Senhor, né? Mais uma mensagem. O título da mensagem: o combate, a carreira e a fé. Como os irmãos tiveram a oportunidade, tanto no decorrer do alimento diário, quanto quem teve a oportunidade de ouvir também a mensagem, observou que para essa semana será absorvido apenas o conteúdo em relação ao combate. Na mensagem seguinte, veremos a carreira e a fé. Então, que o Senhor nos dê graça para extrairmos dentro desse tema, o combate, trazendo luz para cada um de nós e nos levando a ter um pouco mais de experiência com o Senhor, na Sua palavra, na vida. Então vamos direto ao versículo base desse título, 2 Timóteo, capítulo 1, ao capítulo 4, versículos 6 e 7. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Senhor Jesus, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então essa frase, principalmente o versículo 7, de bastante impacto, ela é uma porção que muito nos expõe, sabemos que Paulo, na sua experiência, ele falou isso com bastante propriedade. Ele, de fato, ele chegou nessa experiência quando ele falou, de fato, combati, eu completei e guardei. E dentro do contexto, Paulo, quando ele falou, estava no seu segundo aprisionamento, quando ele via que já não tinha, tanto o Senhor já tocava no seu coração, como as próprias circunstâncias já dizia claramente que era o fim, já estava próximo a ser martirizado. Então, no mesmo capítulo 4, vamos ler o versículo 16, só para situarmos qual que era o contexto que Paulo falou isso, Versículo 16: na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Então Paulo, ele não só no sentimento, como na experiência, na prática, nas circunstâncias, ele via que era chegada a sua hora. Então ele de fato falou aquilo que experienciou. E quando nós ouvimos essa porção, num certo momento a gente pode ficar um pouco entristecido, Será que eu posso falar isso? Eu posso dizer aqui de tablado que eu não estou habilitado para dizer que eu combati, que eu já completei e que eu já guardei, Na experiência de Paulo, ele teve o tempo e a experiência suficiente para poder afirmar isso, porque era a sua experiência, ele já estava próximo já da sua partida, quando ele se oferece como libação, ou seja, ele se derrama totalmente em favor da igreja, em favor dos irmãos, em favor da obra do Senhor, como libação, e já ciente de que ele havia completado a sua carreira, guardado a sua fé e combatido o seu bom combate.
Então, ao mesmo tempo que essa palavra ela pode assim nos deixar um pouco desanimados, né? Mas essa foi a experiência de Paulo. Eu e você, nós ainda temos algum tempo a percorrer, né? Não sabemos ainda se alguns dias, algumas décadas ou algumas horas, né? Verdade é que o momento que nós estamos é a oportunidade de nós combatermos. Nesse momento nós estamos correndo. E essa noite é uma oportunidade ímpar de nós guardarmos a fé. Se dentro daquilo que o Senhor tem nos falado, nós guardarmos para dentro de nós, né? E então o Senhor tem muito nos encorajado, e o versículo 8, vamos ler na sequência, ele nos dá ainda mais luz, versículo 8 do capítulo 4, 2 Timóteo, já agora a coroa da justiça me está guardada. O Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Aleluia! Então, graças ao Senhor, a porta foi aberta para nós hoje, que não somente a Paulo, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Ou seja, a oportunidade chegou até a mim, até você, hoje, no dia de hoje, né? Então, temos sido muito encorajados que no que diz respeito ao reino, a sermos vencedores, o que nós precisamos é de checar como está o nosso estado, né? Não o nosso estágio. O nosso estágio, sim, ele irá nos habilitar no que diz respeito a posições no reino. Mas no que diz respeito a sermos vencedores, no que diz respeito a entrarmos no reino, depende de como, quando o Senhor voltar, Ele precisa de nos encontrar fazendo assim, né? Mateus 24 diz, quando Ele voltar, nos encontrar fazendo assim. Fazendo como? Combatendo, correndo e guardando. E amando a vinda do Senhor. Aí, a você, basta nós estarmos nesse estado. Então, irmãos, o Senhor muito tem nos encorajado, porque se nós considerarmos a experiência de Paulo, na minha experiência, considerar a experiência de Paulo, já me sinto totalmente desqualificado. Mas a mim e a você foi aberta essa porta, a oportunidade e o encorajamento de que hoje, irmãos, a mim e a você, cabe nós continuarms correndo. Né? Se de repente na sua experiência você começa a comparar com o irmão, com a irmã lá, você vê, não, mas aquele irmão ele está correndo quase 100 km por hora, eu estou correndo só 20, irmãos, isso não interessa. O que interessa é quando o Senhor voltar, ele tem que te encontrar correndo. Quando o Senhor voltar, ele tem que te encontrar combatendo. Quando o Senhor voltar, ele tem que te encontrar guardando dentro daquilo que o Senhor deu a você especificamente, bem como te encontrar na condição de amar a vinda do Senhor. Então, nesse contexto, Paulo ele já previa, o Senhor já havia falado para ele que ele iria partir, né? Mas já em outro momento, no primeiro aprisionamento, né? Quando ele escreveu aos Filipenses, Filipenses capítulo 3, vamos ler os versículos 11 a 14. Para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido, mas uma coisa Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Então aqui, na sua experiência, na experiência de Paulo, no seu primeiro aprisionamento, ele ainda tinha mais um bom tempo, né, para servir ao Senhor. Aí ele reconheceu, ele estava precisamente igual a mim e a você no dia de hoje, né? Eu e você, eu posso afirmar, garantir, eu ainda não alcancei, eu ainda não conquistei, a mim ainda me falta uma boa distância a percorrer, mas a mim, a você, cabe continuar, prosseguir, avançar, não olhar para as coisas que para trás ficam, mas prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, o encorajamento para mim e para você é prosseguir. Então, irmãos, principalmente nesses últimos dias, né, onde que, graças ao Senhor, nós temos o Espírito 7 vezes intensificado, né, onde o Senhor tem insistido com grande força e poder, nos falado por meio da sua palavra profética, nos dando a sua direção, mas de contrapartida também, o inimigo, sabendo que os seus dias estão próximos, ele tem feito de forma que muitos, não poucos, mas muitos cristãos, muitos filhos de Deus, desanimam, né, e param de correr, param de lutar, param de guardar, nem sequer, ou poucos, né, às vezes nem sequer tem acessado a palavra da fé. Mas o encorajamento para mim, para você, para cada um de nós, para os que estão nos ouvindo, em suas casas, não pare de correr, não pare de prosseguir, não pare de guardar a palavra da fé. A carreira ela já está proposta. Na minha experiência é uma, na sua experiência é outra, na experiência daquele irmão, daquela irmã é outra, mas a mim e a você cabe prosseguir para conquistar, prosseguir para avançar, prosseguir para alcançar, prosseguir para sermos vencedores. Então, irmãos, dentro do ponto, né, que é o combate, né? Então nós ainda precisamos de combater. Irmãos, estar aqui na reunião nesta noite, irmãos, é um combate, é uma luta. Então o combate lá em 2 Timóteo, que nós lemos no capítulo 4, versículo 7, o combate ali, sem entrar lá nos detalhes de verbo, substantivo, indireto ao ponto, em português é agonizar. Ou seja, lutar com todas as forças até o último instante em favor da sua vida, para que você permaneça vivo. Porque se era dentro do contexto lá, as lutas que tinham, né, era luta, aí sabe quem que vencia? Era o que sobrevivia. Então, nesses últimos tempos, irmãos, a mim, a você, aos que estão nos ouvindo nesta noite, a nós cabe uma opção, temos a única opção: sobreviver. Então, nós temos que combater, né? Então, no que depende do mundo, no que depende de Satanás, nada vai ajudar. Então, a mim e a você, a luta, eu preciso de lutar e lutar com todas as minhas forças, até o último instante, lutar pela minha vida, pela minha sobrevivência, né? Mas, de contrapartida, o inimigo tem lançado várias coisas para tentar me distrair a você, distrair a quantos, não poucos filhos de Deus têm vivido como incrédulos, né? Vivido sem esperança, né? Mas graças ao Senhor, o Senhor tem falado para mim e para você. De fato, eu com todas as minhas fraquezas, você, meu irmão, minha irmã, com todas as suas fraquezas, não pare de correr, não pare de combater,
não pare, a luta é realmente uma luta. O viver diário é uma luta. Ler a Bíblia é uma luta. Ler o alimento diário é uma luta. Reunir, irmãos, é fácil. Reunir é uma luta. Mas lute até o último instante da sua vida. Para quando o Senhor voltar, te encontre fazendo assim. Lutando, combatendo, né? Mas aí, para que tudo isso seja possível, irmãos, isso depende da graça e da misericórdia do Senhor, né? Que é o outro ponto. Então, lembrando que esse combater aí é agonizar, é lutar com todas as forças até o último instante, lutar pela nossa vida, né? Aí agora, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Primeiro Timóteo, capítulo 1, versículo 2, que diz: A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus e Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, nós estamos lutando, nós estamos combatendo aqui nesta noite. Os irmãos acham que é baseado em quê? Uma coisa eu posso afirmar, né? Se precisar a gente lê Lamentações, né? Mas se não fosse as misericórdias de Deus, eu e você, nós já seríamos consumidos. Eu não estaria aqui se não fosse as misericórdias do Senhor. Então, estar aqui lutando, estar aqui combatendo, isso é misericórdia do Senhor. Então, vimos que a misericórdia, a graça, mas eu gostaria apenas de um pequeno parêntese que está aqui, que é a paz, que aí eu vou reforçar a misericórdia e graça. Paz. Irmãos, nós precisamos de paz, né? Sem paz, né? Primeiro, no que depender de vós, tende paz com todos os homens, né? Romanos capítulo 12. Sem paz não há progresso, sem paz não há desenvolvimento. Então, na experiência de cada um, considere diante do Senhor, abra um pouco mão aí da razão e viva mais em paz, né? Em paz com os homens, em paz com os irmãos, em paz com a esposa, em paz com o esposo, em paz com os filhos, em paz com o patrão. Dê um bom testemunho, né? Negue a si mesmo, valorize um viver de paz, né? Mas, porém, um parêntese, né? Mas graça, né? O que é graça? Irmãos, para eu e você, para nós lutarmos, precisamos de graça. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Então, ainda dentro desse ponto, o versículo 12 do mesmo capítulo, 12 e 13, do mesmo capítulo de Timóteo. Fiel para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, tive misericórdia, pois o que fiz na ignorância e na incredulidade. Aleluia. Então, na experiência de Paulo, ele combateu o bom combate até o fim, mas baseado o quê? Na misericórdia do Senhor, né? Por mais que, de fato, na experiência de Paulo, ele era bem habilitado, bem capacitado, mas ele não confiava na sua capacidade. Então, eu e você, irmãos, estejamos bem tranquilos, né? Que o combate, né? Ou a luta, ou o combate, nós teremos até a volta do Senhor. E o segredo de continuarmos combatendo, sendo vencedores, é contarmos com a graça e a misericórdia do Senhor. E ainda temos um ponto, né, que no que diz respeito à luta,
ao combate, nós temos algumas armas, né? Essas armas estão contidas na coluna e base da verdade, ou seja, na igreja, sendo que do aspecto exterior nós temos a fé, temos a verdade e temos as sãs palavras, né? E tem o ponto que faz com que dá poder, que faz com que todas essas armas exteriores, elas sejam trabalhadas para dentro de nós, que é a vida eterna, que nos dá esse poder. Já no aspecto interior nós temos a piedade, temos a fé, já agora subjetiva, e temos a fé, e temos também o outro ponto, me falhou aqui, Senhor Jesus, a consciência, né? Então essas duas partes, né, que resume em o Evangelho e o nosso viver diário, o nosso viver prático, o nosso viver de expressar Deus na carne, Senhor Jesus. Então, de acordo com 1 Timóteo capítulo 6, ainda dentro do combate que é proposto para nós nesta noite, né, no contexto, no conteúdo da mensagem, 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 12. Senhor Jesus, combate o bom combate, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizestes a boa confissão perante muitas testemunhas. Então, o combate aqui é o mesmo combate lá de 2 Timóteo, né? Que é aquele combate que é lutar com todas as forças, né? Lutar com todas as forças até o final para defender sua vida, né? Sua sobrevivência. Então esse combate, o bom combate da fé, para quê? Para que esse combate? É para tomar posse da vida eterna. Ou então quer dizer que eu vou ter que lutar para eu ter a vida eterna? Bom, quando eu e você, quando nós cremos no Senhor, nós recebemos a vida de Deus. Foi nos dado a vida de Deus, nós temos a vida de Deus. Então a vida de Deus, ela entrou para dentro de mim e para dentro de você. Então ela entrou para dentro de mim. Uma coisa é a vida estar dentro de mim, outra coisa é eu tomar posse dessa vida. É eu viver por meio dessa vida. Irmãos, e isso sim é um combate. Isso é uma luta diária, né? Porque qualquer um dentre nós, se tiver, não precisa, mas se tiver uma mente um pouquinho mais privilegiada, né? Em pegar a palavra e ter bastante conhecimento, conhecer, ter domínio das verdades, isso, num certo sentido, é muito simples, muito fácil. Mas o combate, a luta, é fazer com que essa palavra torne a minha realidade. Aí é tomar posse da verdade, da vida eterna. Aí é fazer com que a vida, o Espírito e a vida que há na palavra, ela entre para dentro de mim e torna assim o meu viver. Irmãos, isso é um combate. E esse combate, ele é diário. Esse combate, ele é constante. Esse combate, sabe quando que ele vai terminar? Eu não sei, irmãos. Talvez para mim nesta noite. Talvez para você amanhã. Ou daqui 5, 10 anos. Ou quando o Senhor voltar, não sabemos. Mas enquanto ainda nada disso acontece, quanto a mim e a você, o que nós temos que fazer? Combater. Combater o bom combate. Para quê? Para que a vida que há em mim, eu tome posse dela.
e permita que ela conduza a mim, o meu viver, de forma que, aí agora sim, há uma expressão de Deus na minha carne, na minha pessoa, no meu viver. Então, esse é o verdadeiro combate, né? É claro, nada quanto a conhecimento, precisamos de conhecer, de entender, né? Vimos, né? Mas no que diz respeito à palavra, ela precisa, a vida que há em mim, eu preciso tomar posse por meio dessa experiência. Então, um combate dia a dia, né? Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então, durante as epístolas de Paulo a Timóteo, ele falou por algumas vezes a importância da palavra, né? Até cantamos nesta noite, né? Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Nós cantamos, vamos ler agora, 1 Timóteo, capítulo 4, o versículo 9. Agora nós vamos ler na Bíblia, né? Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. O capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, fiel é a palavra, assim como há mais porções afirmando que a palavra ela é fiel. Então, por que diante desse contexto, né, todo, o Espírito conduziu Paulo a insistir sobre a importância da palavra, de crermos que a palavra é fiel, que ela cumpre o que lhe apraz, né? Porque havia ali, naquele contexto, nessa batalha, né, nesse combate que havia, era o lutar também contra as filosofias vãs, né? Contra as ideologias, enfim, contra tudo aquilo que tentava ir contra as sãs palavras. Contexto esse que também é nos dias de hoje. Então, para nós situarmos aqui, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 3 a 5. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 a 5. Capítulo 6, versículo 3 a 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensinamento segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Então esse era o contexto que viviam ali, por isso a ênfase na palavra, porque muitos iam contra a sã doutrina, contra a palavra. Então, se aqueles que receberam o Senhor, né, que receberam a vida eterna, que estavam combatendo esse combate, se eles não firmassem na palavra, seriam também enganados, né? Aí no capítulo 3, esse capítulo 3 nós já lemos. Então, a importância da palavra, né? Senhor Jesus. Dentro da experiência, irmãos, até mais recentemente fomos encorajados, falo memória, o irmão Pedro Long, né? Mostrando a importância de rogarmos ao Senhor para o Senhor guardar o nosso coração.
Então, quando eu e você, quando nós recebemos a palavra profética que nos dá a direção, né? Então, eu e você, nós precisamos de ouvir, né? Escutar, né? Porque eu estou ouvindo aqui, estou ouvindo, de repente ouço mais uma coisa, mas escutar, né? Entender e praticar, né? Agora, para isso, o Senhor precisa guardar o meu coração. Com o meu coração eu vou crer, né? Mas a grande advertência que temos em relação à palavra, que isso é um combate, isso é uma luta diária, irmãos, né? Com certeza, nesse exato momento, ao falar a palavra aqui, tanto eu estou sujeito a me distrair e não receber a palavra, quanto os irmãos e irmãs aqui, quanto quem está nos assistindo em suas casas, porque o inimigo não quer isso, né? Nessa semana recebemos um vídeo aí interessante, a Thalita que mandou, né? Mostrando lá uma encenação lá de Satanás. Ele definitivamente, irmão, Satanás, ele não quer que nós acessemos a palavra. Ele não quer, né? Agora, ao acessar a palavra, eu e você precisamos rogar ao Senhor que seja ao ler a Bíblia, ao ler o alimento diário, que seja ao ouvir a mensagem, né, presencial ou virtual, mas, Senhor, guarda o meu coração, porque a grande advertência, Hebreus capítulo 4, Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Temamos, portanto, que sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda de alguns de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Ou seja, ouviram, mas não ouviram a palavra, mas não acompanharam com a fé. Então, ouvir a palavra e acompanhar com a fé, irmãos, isso é um combate. Isso é uma luta. Isso assim, não espere, irmãos, irmãs, não espere que isso vai cair do céu assim, não. Eu e você nessa noite, se nós não exercitarmos o nosso espírito, a palavra de Deus não vai entrar. Eu e você, ao lermos a Bíblia, ao lermos o alimento diário, ouvirmos uma mensagem, é uma luta, irmãos. É uma batalha, é um combate que eu e você nós temos que lutar até o último instante com todas as nossas forças para nós ganharmos mais do Senhor, né? Mas eu e você estamos enquadrados em nome de Jesus pela fé. No versículo 3, vamos ler. Nós porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no seu descanso, embora certamente a obras concluídas desde a fundação do mundo. Mas nós, porém, que cremos, entraremos no descanso. Então, irmãos, é uma grande luta, uma grande batalha, a palavra entrar, né? Satanás, ele não quer isso, né? Então eu e você, durante todo instante, todo momento, nós precisamos de lutar com todas as nossas forças, para que a vida que há na palavra possa entrar e fazer a obra transformadora em mim e em você. Porque nesse inteirinho, nesse meio tempo, irmãos, o Deus desse século, o que ele está tentando fazer, né? Coríntios, foi citado nesse versículo, 2 Coríntios, capítulo 4, uma grande advertência, né? Senhor Jesus. Lembrando que 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, é uma advertência em relação aos que não creem, né? Incrédulo é aquele que não crê, né? Tanto o que não crê e recebeu o Senhor Jesus, quanto aqueles que não creem, né? Se eu e você, nós vimos uma grande advertência, irmãos, não poucos,
não poucos cristãos têm vivido nesses últimos dias como incrédulos. É uma grande advertência, irmãos, para mim, para cada um de nós considerarmos diante do Senhor e lutarmos com todas as forças para o Senhor guardar o meu e o seu coração, né? O versículo diz assim, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Senhor Jesus, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que se lhe não resplandece a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é amém. Senhor Jesus, então, que advertência é essa para mim e para você, meu irmão? Porque dentro do resumo lá das armas da luta, é o Evangelho, que é esse Evangelho, e o meu viver diário. Então, Satanás, ele quer de qualquer forma, o máximo, ele se empenha ao máximo, para quê? Para tentar me cegar, né? Então, a partir do momento que eu recebo a palavra do Senhor e eu não creio, eu sou, nesse momento, eu sou o quê? Se eu não creio, eu sou incrédulo. Isso dá margem, dá pega, dá respaldo para Satanás ir cegando, impedindo aí, quantos, não poucos, às vezes vão saindo, vão cegando, que o Senhor tenha misericórdia de mim, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, para nós valorizarmos, né, esse batalhar, esse combater, ver que isso é diário, irmãos, diariamente. Não vamos esperar que algo vai nos ajudar, é uma batalha, uma luta, né, que eu e você devemos constantemente lutar e batalhar, né? Senhor Jesus, mas fiel é a palavra, né? Por mais que haja filosofias, haja ideologias, haja fábulas de velhas caducas, pode haver o que for, mas eu e você, nós amamos o Senhor. Eu e você, nós amamos a palavra. Eu e você, nós amamos a vontade do Senhor, porque nós cremos que a palavra é fiel, nós cremos que o Senhor, Ele prometeu e Ele vai cumprir, né? Nós cremos no Senhor, nós cremos na palavra, nós que cremos, entramos no descanso, nós que cremos, somos vencedores, Senhor Jesus. Agora indo para o último ponto, 1 Timóteo, Senhor Jesus, capítulo 1, o versículo 18, primeiramente. Sim, este é o dever de que carrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente fostes objeto, combate firmado nelas o bom combate. Então esse combate aqui, esse combater, ele já a tradução dele vindo já para o português é estratégia, né? Que está relacionado a conduzir soldados para a guerra, né? A conduzir, a ter uma estratégia de guerra para vitória, né? E esse combate, ele tem que ser baseado nas profecias, nas palavras proféticas que o Senhor tem para mim e para você, né? Então aqui fala na experiência de Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Então, Timóteo, na experiência dele, ele era objeto de uma palavra profética. Aí, talvez eu e você, a gente possa considerar, não, mas ninguém profetizou a respeito de mim.
ninguém, na experiência de Timóteo, até pôs as mãos ali e profetizou com respeito a Timóteo. Mas eu e você, a todo momento, irmãos, o Senhor está profetizando. Esse profetizar o que? É a palavra profética, que nos dá a direção. O Senhor a todo momento está nos abençoando por meio dos irmãos que estão à nossa frente, está nos dando o aval para nós prosseguirmos, combatermos e vencermos essa batalha. Senhor Jesus, então combate o bom combate, esse combate, irmãos, aí já esse combate aqui dentro desse aspecto de estratégia, ele traz para nós, considerando lá dentro dos pontos da mensagem no Alimento Diário, mostrando que nós precisamos ser fiéis, que ao lutar, ao combater dentro dessa característica, nós precisamos de ter uma missão, nós precisamos de ter uma razão. Quem leu o Alimento Diário, ouviu a mensagem, viu o testemunho do irmão Ezra Mar, que ele visitou um hospital militar, e aí algo chamou a atenção dele, que havia ali alguns que não tinha nenhum problema físico, ele não perdeu um braço, mas estava ali. Por que ele estava ali? Porque estava com problemas psicológicos, porque alguns foram à guerra, mas não tinham uma missão, não tinham uma razão daquilo. Então lutou, perdeu todo o tempo e voltou, aí perdeu a razão. Então, combater como esse soldado, nós precisamos de ser fiéis à ordem do nosso Senhor, precisamos de ter uma missão, uma comissão, precisamos de ter uma razão de nós servirmos ao Senhor. Então esse serviço aqui, ele é comparado com aquele serviço sacerdotal, que é falado em Levítico, que era um serviço de guerra, é um serviço de combater. Aí achei muito, muito rico, irmãos, quando no Alimento Diário resume assim que esse combate, que servir é um combate, servir é uma luta. Não, isso, irmãos, assim, para mim, para você, para nós que ainda temos um tempinho ainda para até o Senhor voltar, ou até o Senhor nos levar, que privilégio, irmãos. Mas só que não espere, eu e você, não vamos esperar que servir vai ser algo fácil. Servir é uma luta, É uma luta constante. Para servir o Senhor não é fácil, irmãos. Estar aqui na reunião nesta noite é fácil? Não é fácil, é uma luta. Servir ao Senhor é uma luta. Servir ao Senhor cuidando dos irmãos, servir ao Senhor pregando o Evangelho, servir ao Senhor servindo aos santos. Estar na reunião é um serviço quando nós consagramos nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor, é uma luta constante. Senhor Jesus. Aí o último ponto, vamos ler o versículo 19. Senhor Jesus. Vieram a naufragar na fé. Uma grande advertência, a consciência, Senhor Jesus, rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Mas ainda, o último ponto está no capítulo 2, irmãos. Agora sim, para concluirmos. Senhor Jesus. O versículo 3 ao 5. 13, não, Senhor, 2 Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado envolve, porque o seu objetivo é satisfazer o que o arregimentou. Vamos ler novamente, por favor, irmãos?
participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado de serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, aquele que o chamou, né? Senhor Jesus. Então esse bom soldado é quem? É aquele que combate, que está combatendo. Então o bom soldado é aquele que recebeu uma missão, um comissionamento, ele foi chamado, né? Foi separado para servir, para combater em prol do Evangelho, em prol da vontade de Deus. Então, a este é necessário que ele não se envolva com os negócios dessa vida. Difícil isso, né? Como que eu não vou me envolver nos negócios dessa vida? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que comprar, eu tenho que vender, né? Por exemplo, assim que encerrar a reunião desta noite, eu tenho que trabalhar, né? Mas seja no trabalho, na escola, seja onde quer que for, o que eu e você nós devemos fazer? Combater um bom combate. Combater o bom combate, né? Aí sempre quando toca nesse ponto, me lembro da porção lá em Coríntios, irmãos, eis que o tempo se abrevia. Então o que resta aos casados como se não fosse, aos que choram como se não chorasse, aos que compram como se nada possuísse. Então, ou seja, eu vou comprar, eu vou casar, eu vou trabalhar, eu vou estudar, mas o meu alvo, a minha meta é o quê? É combater o bom combate. Até o dia final. Irmãos, então, é uma grande luta, é um grande combate, né? Eu vou continuar trabalhando, eu tenho que continuar trabalhando, tenho que continuar estudando, comprando, vendendo, enfim, vivendo. Mas o meu coração não pode estar nessas coisas, né? Minha esperança, irmãos, definitivamente, a minha esperança não pode estar no rumo político, não pode estar na melhoria da economia. Aonde está o meu coração, irmãos? Então eu, como soldado, como esse que tem uma direção, que confia na palavra, que crê no Senhor, eu e você precisamos de combater esse bom combate, né? Firmado na fé. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, guarda o nosso coração. Senhor Jesus, Senhor, que no combate diário, Senhor, na luta diária, Senhor Jesus, Senhor, nos dê essa graça. Contamos com a Tua graça, contamos com a Tua misericórdia, Senhor, para sermos vencedores naquilo que o Senhor propõe a cada um de nós. Senhor Jesus, Senhor, abençoamos no nome de Jesus, Senhor, cada um nesta noite, que aqui ouviram a Tua palavra, que ouviram em suas casas, que ouvirão em outro momento. Senhor Jesus, guarda o nosso coração. Cremos que a Tua palavra ela é fiel. Senhor Jesus, Senhor, nós cremos, Senhor, e com um coração de gratidão, o Senhor tem nos dado a oportunidade, ainda temos a oportunidade, Senhor, de combater, Senhor, de lutar. Senhor Jesus, Senhor, em Ti, Senhor, somos mais que vencedores. Senhor Jesus, amém. Por favor, os irmãos e irmãs, compartilhem.